Oi, gente! Olha eu aqui mais uma vez. Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal. Vamos lá aprender esse esfumado vinho maravilhoso? Então vem! Começo já aplicando uma sombra marrom intermediária. Nesse caso usei o Blush Harmony da MAC para servir de transição para a sombra mais escura. Utilizei aí o pincel 140 da Dye Makeup, minha mais nova aquisição. Gente, eu tô apaixonada nesses pincéis, sério. Aplico a sombra somente no côncavo e um pouquinho do canto externo, trazendo para o canto interno. E esfumo bem, tá, gente? Esfuma, 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 menina! Esse pincel ajuda muito, não é, gente? A sombra vinho que utilizei, e ela é praticamente toda a maquiagem, foi a da paleta número 2 da Bitarra, que foi lançada há pouquinho tempo. Eu utilizei o pincel 136 da Dye Makeup e vou aplicando pouco a pouco essa sombra de forma a pigmentar bem, mas sem manchar o restante do olho. Eu volto com o pincel de esfumar bem gordinho para dissolver bem essa sombra vinho na primeira sombra que utilizamos. Lembrando que você vai fazer isso até achar o tom ideal para você. Aplica, pigmenta, esfuma e aplica novamente. E aí, se você desejar, você pode aplicar um pouquinho do blush nesse pincel gordinho para te ajudar um pouco mais nessa transição. Fica a seu critério. E ó, tá vendo que eu volto com a sombra, vinho, pigmento ela e esfumo ela de novo, até achar o meu tom ideal. E o meu tom ideal foi esse aí. Lembrando que esfumar, meninas, nunca é demais, né? E esse pincel, gente, é maravilhoso. Amei muito. Para o canto interno, utilizei o pigmento Naked da MAC e esse pincel menor, para a precisão do esfumado. Esse é o número 132 da Dye Makeup também. Aplico no canto interno até encontrar o limite da sombra vinho e trazendo esse pigmento para cima. Eu volto com meu pincel gordão de esfumar para dar o acabamento, né, em toda a composição dessa parte aí do côncavo, para misturar tudo e ficar harmonioso. Com o delineador em gel da Inglot e o pincel número 210 da MAC, são meus favoritos, né? É o meu pincel favorito. Inicio o meu delineado sem fazer o gatinho. Ó, gente, eu não puxo o gatinho. Agora eu tô sempre utilizando aquele truque de umedecer a ponta do pincel em demaquilante, porque o meu delineador já está no começo do fim, meninas. E aí estou fazendo uso desse truque sempre. Com um pincel O145, esfumo o final do delineado. Esse é o pincel lápis da marca e, nossa, gente, essa ponta dele facilita muito a vida. Também é da Dye Makeup, tá? Eu vou esfumando e puxando para o canto externo sem subir muito esse esfumado, tá? Olha só como ficou o acabamento, gente, mara, né? E agora, com a sombra preta da mesma paleta da Bitarra e o pincel número 132 da Dye Makeup, igual aquele que eu utilizei no canto interno, eu aplico a sombra preta somente no cantinho externo mesmo, um pouco acima do esfumado do delineado, dissolvendo bem ele na sombra vinho. E aí eu retorno com o pincel de esfumar para dissolver bem as cores. Isso é muito importante na hora da aplicação da sombra preta, tá, gente? Esfuma bem, porque a intenção aí, nesse caso, é deixar só o cantinho escurecido, tá? Com a asa de borboleta número 107 da Bitarra e o pincel O114 da Dye Makeup, aplico com batidinhas bem na área de iluminação. Depois eu venho com o pincel de esfumar para fundir esfumado e iluminado e em seguida volto com o pincel de aplicar sombras achatado para dissolver mais esse iluminador. E esfumo de novo. E, gente, vocês já perceberam que eu sou obcecada apenas nos acabamentos em relação ao esfumado. Então, bora esfumar, menina! Para aquele acabamento que é babado, gritaria e confusão, todo trabalhado no glitter brasé, utilizei a asa número 230 da Bitarra, que virou meu xodó ultimamente.
Eu utilizei um pincel pequeno, achatado para aplicar, só com batidinhas mesmo, sem cola, porque ele já adere naturalmente. Com o meu delineador líquido Royal Liner da Eudora, eu faço os acabamentos, né, gente? Do delineado, aquele acabamento mate seco que eu amo de paixão, né? Eu utilizo esse delineador para fazer esses acabamentos. E aí eu vou esfumando a pontinha com aquele pincel lápis da Dai. Olha que legal, gente, que ficou. Maravilhoso, né? Vamos lá para o preparo da pele. Eu começo com a água termal da Vichy, como sempre, eu borrifo nela primeiro. E em seguida eu utilizo o Oil Control da MAC, com esse pincel de base do O Boticário. Gente, eu estou amando este produto. Conheci ele lá no curso da Mayra Pazinato. E aí eu venho com a base mate da Tracta e esse pincelzinho de corretivo da Macrylan, a minha cor é a número 4, eu venho primeiro aplicando com esse pincel, né? Porque ela é uma base um pouco mais grossa, então eu gosto de fazer uso desse pincel primeiro. E em seguida o que eu faço? Eu utilizo o pincel escovinha, que é o Oval Brush, né? Conhecido como Oval Brush. Ou pincel oval, esse aí é da Miss Friend, ó. Eu já demonstrei o uso desse pincel lá no Instagram. Vocês já viram um videozinho, né? E é isso aí. Ele funciona bem sim, gosto dele. Acho que ele é muito parecido com os kabuks, o acabamento, e não tem muito segredo não no uso, tá, gente? E eu faço esses acabamentos aí na área da sobrancelha. Já venho passando o pincel oval nas áreas, em todo o rosto, vou esfumando a base. Ela é uma base bem pesada, gente. Eu gosto da cobertura dela, ainda mais para vídeo. E aí eu venho com corretivo Natura Aquarela número 2. Um lado já está pronto. Agora eu vou fazer o outro, naquela aplicação que a gente já conhece, que é o triângulo invertido. E eu venho também aplicando na região do nariz, no arco do cupido e no queixo, para dar mais iluminação. Vocês perceberam que essa pele ela tá um pouco diferente do que eu costumo fazer, né? Ela é uma pele mais especial, voltada para a noite. E aí eu venho com a minha esponjinha, borrifada na água termal na verdade borrifada, né, na esponjinha, e dou as batidinhas para o acabamento do corretivo no meu rosto todo. No nariz, na olheira, no queixo e nos lábios. E eu utilizei essa paleta de corretivos da MAC para fazer um semi-contorno. Não é bem um contorno, né, gente? É um semi-contorno, é como eu costumo chamar. Eu não sou muito fã de produtos cremosos, mas eu utilizei essa paleta aí só para demonstrar a forma como eu gosto de fazer, que é só esse semi-contorno apenas, tá? E aí eu apliquei na testa, ó, vocês podem ver que a testa tá marcada, e também aí nessa região, na diagonal, pegando como referência o ponto alto da orelha, tá? Dou batidinhas, né, com a esponjinha, e venho com o meu pó, a base em pó, na verdade, da Mary Kay, o Ivory 2 é a cor, e vou aplicando por todo o rosto, ó. O corretivo tá bem esfumadinho, aplico bem nessa parte também da olheira, tá? É importante você selar bem essa região. Eu gosto de selar essa região, na verdade, com a esponjinha, aplico o pó, né? E em seguida utilizo o pincel. Essa esponjinha é aquela de pó mesmo, né? Que vende para pó compacto. E aí, gente, olha este produto. Esse é o pó compacto para contorno da Contém Grama na cor natural. É da coleção Color Me, é um refil. Olha como ele fica marcadinho, gente. Eu tô amando esse pó. Eu descobri também lá no curso, né, da Mayra. Comprei lá. E utilizando o corretivo por baixo, ele fica melhor ainda, ele fica mais potencializado. Eu gosto de blushes nessa cor, vocês já sabem disso, e eu super me achei com esse pó. Acho ele lindo, maravilhoso. E eu fiz os contornos no rosto, no nariz também, utilizando o pincel da Vult, o número 15. Ele também serve para isso, tá, gente? Para quem me pede aí o contorno no nariz. Olha aí como eu fiz.
Ficou uma coisa bem de leve mesmo, nada muito marcado, que é como eu gosto. Eu gosto de uma pele bem iluminada, ou a iluminação bem destacada. E aí eu venho com o Blush Harmony, aquele primeiro que a gente utilizou como sombra no começo do tutorial. E aí eu aplico acima dessa marcação do contorno ou do bronzer, né, como vocês queiram chamar. E olha só como ficou. Ficou um pouco mais marcado. É assim que eu gosto, nesse estilo. E aí eu venho com o blush terracota da Ricoche e aplico por cima, ó, acima dessa marcação ou junto com a marcação do Harmony. Onde eu coloquei o Harmony, também coloquei um pouquinho do blush terracota. Para a iluminação facial, eu utilizei o Soft and Gentle e dei uma borrifada com Fix Plus para potencializar mais o brilho dele. E aí eu apliquei nas principais áreas do rosto, como eu já costumo fazer, vocês já estão acostumadas a ver aqui nos tutoriais. Eu utilizei o batom líquido mate da Vult, número 14, nude super pedido, amo esse batom, todo mundo ama esse batom, né, gente? E finalizei com a máscara de cílios, essa é da MAC, é uma versão travel size que eu comprei lá na loja. E é isto, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado. Olha que linda esta maquiagem, gente, nem eu acreditei que eu fiz isso, tá linda, tá babada, tá gritaria, tá confusão. E muito obrigada, beijo, 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 até a próxima!